Senhores alunos, boa noite. Damos início agora a mais uma transmissão da nossa aula de Direito Constitucional 2 aos alunos do terceiro período do curso de Direito da Faculdade Evangélica Raízes. Sejam todos muito bem-vindos e eu aguardo vocês para a gente começar com as orientações da noite de hoje, com os avisos relacionados à continuidade da atividade acadêmica e também para começarmos com a ministração do nosso conteúdo. Boa noite, Nayara. Boa noite, Gabriele. Para vocês que estão chegando, eu vou esperar estabilizar um número aqui mínimo de alunos, tá? Normalmente nós temos uma assiduidade de, em média, de 30 a 35 alunos. Então até umas 19h10 eu vou aguardar o acesso dos colegas para que eu possa começar a passar as orientações, certo? Boa noite, Larissa. Aqueles que forem entrando e puderem se manifestar para eu saber quem está participando. Tainara, boa noite. Eu fico aguardando só a estabilização do número de alunos para que eu possa começar a ministração do conteúdo e também passar para vocês as orientações quanto à nossa aula de hoje, quanto ao andamento do término aí do nosso semestre, certo? Com relação às nossas VAs, vou passar tudo para vocês hoje, tá bom? Provavelmente algum outro professor já adiantou para vocês como que ficarão nossas aulas, a questão das provas, mas se porventura você está alheio a isso, aguenta um pouquinho aí que agora, quando estabilizar o número de participantes, eu passo as orientações para vocês, tá bom? Boa noite, Thaís. Boa noite, Márcio. Sejam bem-vindos. Boa noite, Thalita. Assim que interar 10 acessos, eu já começo a passar as orientações, tá bom? Depois eu vou reprisando, porque eu passo para vocês e vocês já vão cumprindo as determinações, que aí facilita o andamento da aula, beleza? Boa noite, Felipe. Vamos lá então, pessoal. Preciso encarecidamente da atenção de vocês para a seguinte questão. Desde quando nós começamos a ministração do conteúdo pela plataforma do Facebook, com certeza o acesso de vocês se dava da seguinte forma. Você acessava o seu aplicativo do Facebook e buscava lá o grupo e encontrava a transmissão da minha live, certo? Entretanto, a nossa instituição fez uma reunião com os professores durante essa semana e aí nós precisamos, pessoal, assim como nós controlamos a participação de vocês na atividade do coronavírus, nós controlamos o acesso de vocês na realização de baixar o material disponível, de assistir, de colocar as atividades que foram propostas para vocês, publicar as atividades no AVA, o acesso às lives. Boa noite, Cauê. Boa noite, José Carlos. O acesso às lives também precisa ser registrado junto ao AVA. E foi por isso que eu solicitei ao Matheus de Campo Limpo que os orientassem a acessar esta live aqui pelo link que eu disponibilizei lá no AVA. O porquê disso? A coordenação pedagógica mostrou para cada um dos professores que há como e é para se fazer isso a fim de comprovação para o MEC. Porque qual que é o nosso grande receio? Vocês assistem às lives, mas depois o MEC quer uma comprovação de que a sua aprovação do terceiro período para o quarto período obedeça a algumas diretrizes. E até agora, a forma que nós tivemos de controlar isso foi tão somente a aplicação da verificação de aprendizagem e as atividades pontuadas. E nós precisamos demonstrar para o MEC a sua frequência às lives, certo? Então, para isso, além daquele registro que eu sempre solicitei de vocês, olha, quando ingressarem na aula de hoje, aula 7, semana 7, entre no AVA,
vá no campo fórum, escolha a aula do dia e coloque lá: professor, baixei o material, estou acompanhando a aula. Além disso, eu preciso que você se dirija ao campo atividades, vá à opção da aula 7, semana 7 e leia o texto que está disponibilizado lá. O primeiro link que eu disponibilizei no texto de hoje vai te jogar diretamente para essa live aqui. Vai abrir na mesma sessão, no mesmo grupo, né, de Direito Constitucional 2, você vai descer a tela e escolher a live de hoje. Então, para que isso fique registrado no seu relatório institucional e depois sirva de comprovação para o MEC que você assistiu a essa aula, diferente dos alunos que estão debandando aí, que não estão acompanhando, eu preciso que você faça isso. Então, gentilmente, eu solicito a você que acessou essa live aqui pelo seu aplicativo do Facebook, encerre aí o seu aplicativo no seu computador ou no celular agora, feche o Facebook, entre no AVA, vá lá no campo Atividades, da minha disciplina, aula 7, certo? Leia o textozinho que eu publiquei lá hoje, o primeiro link, clique lá e ele vai te trazer para essa live aqui. Por favor, façam isso para que fique registrado no seu histórico acadêmico, certo? E aí o que eu preciso? Se você não entendeu, solicite aqui nova explicação. Boa noite, João. Boa noite, Elton. Boa noite, Amanda. Boa noite, Douglas, Tairine, Matheus, Wendel. Beleza. Se você não entendeu ainda a minha orientação, eu explico de novo. É só você se manifestar aqui na live. Aqueles que entenderam, eu peço que façam isso, tá bom? Eu vou aguardar alguns minutos, porque com certeza muitos de vocês fecharão o aplicativo do Facebook agora e vão realizar essa tarefa que eu pedi para vocês. Então o nosso número de assistentes aqui vai diminuir, certo? Então eu vou aguardar vocês fazerem essa dinâmica, saírem do Facebook, entrarem no AVA, buscarem o link da aula de hoje e retornarem aqui para essa live. Aqueles que já adentraram nesta live diretamente pelo link que eu disponibilizei lá no AVA, coloque aqui a mensagem também para mim, por favor, para eu ter o controle disso. Professor, acessei pelo AVA, tá bom? Para que a gente possa saber como está funcionando essa dinâmica, se está dando certo a orientação da coordenação pedagógica. Boa noite, Ana Kelly. Boa noite, João Carlos Izek. Seja bem-vindo, João. Sumiu, uai. Toda aula eu preciso de você aqui para fazer a leitura, você está desaparecido. Beleza? Então, quem não entendeu a orientação, por favor, solicite nova explicação aqui embaixo da nossa live que eu explico para vocês. Aqueles que já entenderam, por favor, cumpra aquilo que está previsto lá na aula 7 da semana 7. Beleza? Obrigado, Matheus de Campo Limpo. Obrigado, José Carlos. Façam assim como o Matheus de Campo Limpo e como o José Carlos. Beleza? Aqueles que já fizeram acesso pelo AVA, eu solicito que tenham um pouquinho de paciência só, certo? Um pouquinho de paciência, que daqui a pouco eu começo a explicar o nosso conteúdo, certo? Yasmin, então vamos lá. Atenção, Yasmin. O que eu preciso? Para fins de registro para o MEC, que você tenha acompanhado as lives da faculdade, eu solicito que você, se você entrou nesta live diretamente pelo seu aplicativo do Facebook, eu preciso que você encerre esse aplicativo aí agora. Se você está no computador, feche o Facebook, feche a live. Se você está no celular, feche a live, certo? E vá lá para o AVA. No AVA, entre na minha disciplina, vá ao campo Atividades, selecione lá aula 7, semana 7, e aí vai aparecer um texto que eu publiquei para vocês, um texto orientativo. Nesse texto, faça o acesso da nossa live. Clicando lá, você vai aparecer no grupo de Direito Constitucional 2, e aí você vai descer a tela e vai acionar a live de hoje. Para que isso? Para fins de registro da sua participação nesta live lá no AVA. Porque posteriormente o MEC vai exigir da coordenação pedagógica que comprove que a aprovação do aluno Cauê, por exemplo, do 3º ao 4º período, obedeceu às previsões legais
do Ministério da Educação. Ah, foi aula em ambiente virtual? Mas cadê a comprovação de que ele assistiu à aula? Certo? Porque até então a gente tinha tão somente o controle da atividade que você resolvia e da prova que você resolvia. Certo? Então, mais do que lançar mão daquela mensagem lá no fórum, professor, baixei o material, estou acompanhando a aula, é preciso que você acesse a live pelo link lá do campo atividades. Certo? E isso, pessoal, não é só para a minha disciplina. Este mesmo procedimento, toda noite, quando vocês forem acompanhar a live, façam acesso pela plataforma do AVA, tá bom? Esta orientação não serve apenas para a disciplina de Direito Constitucional 2, serve para todas as disciplinas. E por isso que eu peço para vocês, a partir de hoje, acessem as minhas e as outras lives pela plataforma do AVA, tá bom? Isso é benéfico para vocês, para terem um registro da sua atividade acadêmica junto ao histórico escolar, para demonstração, para coordenação pedagógica e para o Ministério da Educação. Beleza? Quero agradecer a todos que já cumpriram essa atividade e, por favor, sigam as outras orientações que estão lá também na aula 7. Nós temos lá um link que te traz aqui para essa live. Depois eu postei um segundo link que vai te direcionar para um site com questões envolvendo a temática da aula de hoje. A resolução das questões que eu disponibilizei lá não é obrigatória, tá bom? Você faz para o seu crescimento intelectual, para o seu aprofundamento na matéria, tá bom? Objeto da aula de hoje e que sirva aí para os seus estudos. Depois eu fiz menção ao arquivo que está lá em anexo, que é o conteúdo em PDF da nossa aula de hoje. E na sequência eu deixei uma atividade lá para vocês, certo? Eu solicitei que vocês elaborassem um mapa mental. Professor, o que é isso, mapa mental? Se você tem dificuldade em elaborar um mapa mental, coloque lá no Google, mapa mental, nos exatos termos do que eu pedi lá. O Google vai te dar no campo imagens vários mapas mentais daquele tema que eu pedi lá, certo? Com relação ao presidente da República. A minha pretensão é que você reproduza de forma manuscrita um mapa mental, isso para fixação do conteúdo da aula de hoje, certo? E depois você fotografe ou escaneie essa atividade e me envie pelo AVA, tá bom? Você tem a data até o dia 6 de maio para cumprir essa atividade. Professor, o cumprimento dessa atividade vai valer nota? Não, não vale nota. Mais uma vez, o cumprimento dessa atividade é para demonstrar a sua interação com o sistema virtual. Por isso que eu postei uma atividade bem simplesinha. Não é nada pesado, não é nada complicado de se fazer. É algo muito simples, exige um pouquinho de atenção sua, certo? Mas é tão somente para demonstrar a sua interação com o sistema virtual, tá bom? Então vocês têm até o dia 6 de maio para postar essa atividade no AVA, no campo da aula 7, semana 7, dentro de atividades. Beleza? Outro aspecto. Professor, e a nossa segunda verificação de aprendizagem? Como será? Pessoal, a nossa segunda verificação de aprendizagem será nos mesmos moldes das provas online que vocês fizeram da primeira VA. Ou seja, para todas as disciplinas iguais à minha, que são de 4 créditos, né? À noite vocês tinham 4 horários de aula numa noite só. Vocês terão provas de 10 questões objetivas. E a semana para a realização destas provas é do dia 18 de maio para frente. Então 18, 19, 20, 21 e 22 de maio serão os dias disponibilizados para a feitura das provas da segunda VA, certo? Então o professor não vai pontuar atividade, não vai pontuar visto em caderno, não vai pontuar margem no caderno, carimbo, certo? Não vai ter aquela fila enorme de gente querendo que receba o visto no caderno. A nota será tão somente uma prova objetiva de 10 questões valorada em 100 pontos. Certo? Alguma dúvida? Até aqui, tem alguém que tem alguma queixa, alguma dúvida que queira expor aqui na live para que eu possa esclarecer? Obrigado
Elias, obrigado, Laila. Pedro, boa noite. Yasmin, entendeu? Gabriele, beleza, obrigado. Douglas, valeu. Thalita Isabelle, Tainara, João Carlos Izek. Beleza, pessoal. Alguma dúvida? Se você não tem dúvida, coloque um ok aqui ou um joinha. Cadê matéria? Uai, Douglas, eu não coloquei lá não? Ah, cada matéria 10 questões, se a matéria for de 4 créditos. Perdão, não tinha entendido a pergunta, tá bom? Liviane, boa noite. Beleza, então vamos lá. Começando o conteúdo de hoje, nós vamos tratar sobre poder executivo. Para começarmos o nosso conteúdo, eu solicito de vocês que peguem a sua Constituição Federal, ou aqueles que, assim como eu, estão aqui à frente do computador, façam, tá bom? Pegue a Constituição Federal aí, abra no artigo 76. Nós vamos começar a nossa aula, então, pela leitura do texto de lei da Carta Magna. Constituição Federal, artigo 76. Lorena, perdão, Lorena, por que você não faz uma conta no Facebook? Para de usar a conta emprestada dos outros. Não precisa curiar a vida de ninguém, não precisa publicar nada da sua vida. Faça a conta, adicione tão somente os professores e participe das lives, para eu ter o controle aqui de quem que é Lorena. Tá aqui Yasmin Miranda. Beleza? Então vamos lá. Da leitura do texto constitucional, para quem chegou agora, estamos acompanhando a leitura do texto constitucional no artigo 76, que é o tema da nossa aula de hoje. Beleza? Artigo 76. O poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Boa noite, Tana. Olha só, poder executivo é exercido pelo presidente da República com auxílio dos ministros de Estado. Os ministros de Estado são nomeados ad nutum. O que é essa nomeação ad nutum? Pelo critério da discricionariedade. O presidente nomeia para o cargo de ministro a pessoa que ele quiser, entendendo que aquele agente tem competência técnica para exercer aquela função, ele nomeia aquele ministro. E falando em nomeação de ministro, é algo muito contextualizado agora na nossa época de quarentena, né? A gente tem acompanhado os noticiários aí e visto como tem se dado a movimentação dos ministérios dentro da União Federal, certo? Então nós não vamos adentrar nesse aspecto agora, contextualizado, para a gente não fugir aqui do texto da lei e da doutrina, mas para vocês pensarem um pouquinho por onde tramita essa nossa disciplina, é bem no contexto que nós temos vivido, certo? Boa noite, Kaique. Olha só, artigo 77. A eleição do presidente e vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro em primeiro turno e do último domingo de outubro em segundo turno, se houver do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. Beleza? Então sempre quando elegemos presidente, nós o fazemos também na pessoa do vice. Quando? Primeiro turno no primeiro domingo de outubro, segundo turno no último domingo, se houver segundo turno, né? Se houver a necessidade de pegarmos os dois mais bem votados, que não atingiram ainda 50% dos votos, mais um, certo? Eu preciso levá-los ao segundo turno para a disputa entre os mais votados. E isso acontece quando? No último ano da legislatura 1, 2, 3, 4, aqui em outubro desse ano, porque já estamos pensando na sequência da próxima legislatura. Parágrafo 1º do artigo 77. A eleição do presidente da República importará do vice com ele registrado. Ou seja, eu me candidatei presidente e na minha chapa coloquei a Itana como vice, em eu sendo eleito, não tem como desassociar a figura da Itana da minha figura. Em eu sendo eleito presidente da República, a vice me acompanha. Beleza? Parágrafo 2º. Será considerado eleito presidente
o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos. Então, muito bem, na eleição para presidente, quando se pensa em considerar o eleito, eu pego aquele que obtiver a maioria absoluta dos votos, certo? Então, para isso eu preciso fazer o quê? Eu vou eliminar os votos brancos e nulos, certo? E utilizar só os votos válidos, tá bom? E aí, com isso, eu consigo eleger o presidente da República. Próximo. Se nenhum candidato, parágrafo 3º, alcançar maioria absoluta na primeira votação, então não teve 50% dos votos válidos mais um no primeiro turno de votação, lá no dia 1º de outubro, o que precisa se fazer? Certo? Preciso convocar o que? Segundo turno. Far-se-á nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos, certo? Então, se não conseguiram em primeiro turno, vamos para o segundo, levando o segundo os dois mais bem votados. E aí considera-se eleito aquele que tiver a maioria dos votos válidos. Mais uma vez, descartados os votos brancos e os votos nulos, certo? Parágrafo 4º do artigo 77. Se antes de realizado o segundo turno, atenção, olhem as circunstâncias, ocorrer a morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes o de maior votação. Então imagine a seguinte circunstância. Vamos lá, não tem problema não, Giovana, segue por aqui. Se você quiser, vá lá no fórum e deixe registrado isso. Tentei fazer o acesso pelo AVA ao link da live, mas não consegui, certo? Deixe registrado lá, por gentileza. Para servir de orientação para a nossa direção, tá? Porque eu estou fazendo uma atribuição que eles mandaram. Então, para que quando eu for sustentar a alegação de vocês, eu preciso ter lá a manifestação de vocês no AVA, que vocês não conseguiram acesso, tá bom? Para quem teve dificuldade igual a Giovana, siga essa mesma orientação que eu passei agora, beleza? Olha só as circunstâncias. Boa noite, Tatiane. Olha só as circunstâncias. Fizemos a eleição para presidente da República e no primeiro turno não conseguimos que um dos candidatos atingisse a maioria absoluta dos votos mais um, né? Essa maioria absoluta é justamente 50% dos votos mais um. Então fomos para o segundo turno. Quais são os candidatos que foram para o segundo turno? Matheus, de Campo Limpo, e o Márcio. São os dois candidatos aí que estão concorrendo ao segundo turno. Se porventura, entre o primeiro turno, a data do primeiro turno e a data do segundo turno, acontecer uma dessas circunstâncias com um desses candidatos, eu vou considerar com o Márcio, o que aconteceu? Vamos lá. Morreu, matamos o Márcio, ou ele desistiu de concorrer ao cargo de presidente da República, ou infringiu algum impedimento legal. O que eu preciso fazer? Convocar dentre os remanescentes, os que estavam lá no primeiro turno, aquele que obtiver a maior votação. Então nós tínhamos um terceiro candidato que ele perdeu. Boa noite, Valdez. Boa noite, Rosana. Então nós temos o terceiro candidato à presidência da República. Então estavam concorrendo à presidência, vamos pensar 4 candidatos. Márcio, Matheus, Ayrton e... quem mais? Kaique, beleza? Foram para o segundo turno o Márcio e o Matheus. Nisso, o Márcio desistiu, ou morreu, ou teve algum impedimento legal. O que acontece? Convoca-se então para o segundo turno aquele que tinha sido o terceiro mais bem votado. E aí vão disputar a eleição o Matheus e o Ayrton, beleza? No segundo turno. Próximo. Parágrafo 5º, para quem chegou agora, do artigo 77 da Constituição Federal.
Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, permanecer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. Então, quando eu for levar o candidato mais bem votado para o segundo turno e dois deles tiverem o mesmo número de votos, eu vou considerar o mais velho. E aí, para isso, eu preciso mexer aqui no nosso exemplo, porque eu não sei a idade dos meninos. E aí eu vou usar quem como exemplo? Felipe James, que a idade dele é bem diferenciada dos demais. Então, se temos concorrendo a presidente da República, Márcio, Matheus, Felipe James e o Ayrton, e aí o Márcio foi o mais votado, mas não atingiu a maioria absoluta ainda. E depois, empatados para o segundo turno, ficaram Felipe James e Matheus. Quem que é o mais velho? Felipe James. Então ele vai concorrer ao segundo turno com o Márcio. Beleza? Artigo 78. Sei, ao Iara que o diga, Felipe. Vamos lá, artigo 78. O presidente e o vice-presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Fica a dica, beleza? Para o nosso atual contexto. Olha só, olha o compromisso que presidente e vice assumem quando são eleitos. Quando se dá a posse do presidente? Lembrando quando nós vimos poder legislativo, que a posse dos nossos senadores e deputados federais acontecia no primeiro dia de fevereiro do ano subsequente às eleições. Lembram? No primeiro dia da legislatura deles, 1º de fevereiro, era a única vez em que a sessão legislativa ordinária se iniciava no dia 1º de fevereiro. Porque no segundo ano, no terceiro e no quarto, sempre se inicia no dia 2 de fevereiro. Agora, para o cargo de presidente da República, temos uma diferença. A posse dele, do vice, se dá no 1º dia de janeiro, certo? Parágrafo único do artigo 78. Se, decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou vice, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. E aí, para quem tiver condições de marcar, se você imprimiu, sublinhe que é presidente ou o vice-presidente. Então aqui eles já não estão mais atrelados. Por quê? Pode ser que o motivo de força maior levou o vice-presidente a não tomar posse, mas isso não impede que o presidente tome, ou vice-versa. Se o presidente não tomar posse nos 10 dias, nada impede que o vice tome posse. E aí ele tomará posse enquanto presidente da República. Beleza? Agora, se eles não tomarem posse dentro de 10 dias da data fixada para a posse, o cargo será declarado vago. Atenção para a expressão, é declarado vago. Basta uma mera declaração. O cargo já está vazio. Não precisamos fazer juízo de valor pelo STF. Basta uma declaração da vacância do cargo, certo? E aí vamos ver o que vai acontecer. Precisaremos substituir essa vacância. E como ela se dará? Artigo 79. Substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á no de vaga o vice-presidente. Atenção! Se acontecer, olha só pela leitura do artigo 79 caput, se o presidente estiver impedido, o vice vai só substituí-lo. Então são duas situações que nós vamos descrever agora. O presidente pode estar impedido ou em relação a cargo dele pode haver a vacância. Qual a diferença? O impedimento do presidente é temporário e a vacância é definitiva. Então, pela leitura do artigo 79, temos duas situações distintas. O Kaique falou que
Vocês ficam cansando porque eu não me movimento, como eu me movimento na sala. Para descontrair. Então eu vou movimentar aqui para manter aquela dinâmica dentro de sala de aula e deixar vocês tontos aí na live. Beleza? Olha só, o artigo 79 então traz duas situações distintas. Eu vou separar as duas aqui. Gostaram da mágica? O artigo 79 traz duas situações distintas e eu vou separar as duas. Vamos lá. O artigo 79 fala do impedimento do magistrado e depois da vacância. O impedimento, eu disse para vocês que ele é temporário. Se ele é temporário, o vice-presidente vai só substituir o presidente da República. Certo? Agora, se acontecer a vacância do cargo de presidente, o que vai acontecer? O vice-presidente vai suceder o presidente da República naquele cargo. Então a substituição é no caso se o presidente estiver impedido. É uma condição temporária e o vice vem substituí-lo por um lapso de tempo. Agora, se acontecer a vacância, por exemplo, o presidente morreu, o vice-presidente vai sucedê-lo. Ou seja, a retirada do presidente da República foi de forma definitiva. E aí eu preciso que o vice venha sucedendo o nosso presidente da República, tá bom? Isso aqui é só para pensar no nosso contexto. Quem vem sucedendo o atual presidente nosso, beleza? Prosseguindo, vamos lá. Agora, onde eu parei? Parágrafo único do artigo 79. O vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente sempre que por ele for convocado para missões especiais. Então, olha só, tem as atribuições, determinadas pelo presidente da República, e ele pode fazer o quê? Ser convocado pelo presidente da República para auxiliar o presidente em missões especiais. Professor, que missões especiais são essas? Aquilo que o presidente entender pertinente e da necessidade da presença do vice-presidente da República. E a gente enxerga bem que o vice-presidente atua como um coadjuvante, dentro do poder executivo da esfera federal. É como a gente vê nos nossos cenários, o governador e o vice, o prefeito e o vice-prefeito. A gente quase não tem estampada a atuação desses vices. Por quê? Justamente figuram enquanto coadjuvantes desse protagonista aí do poder executivo. Então ele vai à margem do trabalho do presidente e quando da convocação do presidente da República para essas missões especiais. Então, o presidente vai fazer uma missão na Uganda. Vamos, leva o vice-presidente na comitiva, certo? Para essas questões. Prosseguindo. Artigo 80. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente, agora aconteceu um caso de impedimento. Lado de cá, impedimento é temporário. Ou, no caso de vacância do presidente e vice, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência quem? Presidente da Câmara dos Deputados, depois o presidente do Senado Federal e por último o presidente do STF. Professor, e se acabar? O pessoal não tem previsão constitucional. E aí vai caber, se acontecer um caso concreto, o STF vai ter que decidir, certo? Porque a Constituição só traz esse rol. Houve impedimento do presidente, o vice. Não teve impedimento do presidente, teve impedimento do vice, vem o presidente da Câmara, vem o presidente do Senado e depois vem o presidente do STF. Do lado de cá, vacância, que é definitiva. Teve vacância do presidente, o vice. Aconteceu a morte do vice também, veio o presidente da Câmara dos Deputados. E morreu também, pegou Covid-19. Vem quem? O presidente do Senado Federal. Morreu também de Covid-19. Quem vem? Presidente do STF. Tá bom? E quem vem depois? Não tem
previsão constitucional, beleza? Mas não se preocupem com isso, que a sua prova não cobra além disso, o seu concurso, por certo, também não cobrará, tá bom? Vamos lá. Artigo 81. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Então, olha, vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Atenção para a conjunção "e" que está aí no texto da Constituição. A vacância tem que ser do cargo de presidente e do cargo de vice concomitantemente. Por quê? A ponto de se justificar uma nova eleição. Porque se acontecer só a vacância do cargo de presidente, o vice-presidente vem e substitui o presidente e eu não preciso fazer eleição. Se a vacância for só do cargo de vice-presidente, o presidente convoca um outro do partido para assumir a vice-presidência e não preciso fazer nova eleição. O caso do artigo 81 caput é tão somente se vagarem concomitantemente, conjuntamente, o cargo de vice-presidente da República e de presidente da República e de vice-presidente da República. Aí eu preciso convocar novas eleições, tá bom? Então, para isso é a previsão do artigo 81, certo? Agora, ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional na forma da lei. Atenção então para isso, pessoal. Olha só o que traz o caput do artigo. Isso, Tatiane, a aula começou no artigo 76, beleza? E para mais alguém que tenha chegado depois, nós começamos a explanação do conteúdo pelo artigo 76, beleza? Mais uma vez agradecendo a presença aqui do pessoal que está animado para a live de hoje, em que pese ser véspera de feriado. Beleza? Estou sentindo falta da irmã Melisa. O Ayrton parece que também não está por aqui hoje. Stephanie também não estou vendo. Está faltando muita gente. Mas vamos lá. Parará. Atenção. Artigo 81. Olha só. Cargo de presidente e vice tem um mandato de 4 anos. A leitura do artigo 81 caput, certo? Se, vamos começar daqui, o primeiro ano do mandato, o segundo, o terceiro e o quarto. Se a vacância para o cargo de presidente da República e vice, tá? Os dois saíram concomitantemente nos 2 primeiros anos do mandato, ainda vai restar pelo menos 2 anos de mandato. Ô Ayrton, beleza, não tinha te visto. Ainda vão restar 2 anos do mandato, certo? Para serem cumpridos pelo presidente da República e pelo vice. Então o que a Constituição previu? Olha, se a vacância concomitante desses 2 cargos acontecer no período dos 2 primeiros anos do mandato, eu vou convocar nova eleição, e essa nova eleição vai ser feita pelo povo, vocês vão votar, certo? E essa convocação vai ser para a realização de uma eleição 90 dias depois de aberta a última vaga, a de presidente ou vice, certo? Por quê? Eu vou dar ao povo a oportunidade de escolher aquele que vai presidir e vice-presidir o país por pelo menos mais 2 anos, certo? Então, se a vacância para o cargo de presidente e vice-presidente da República concomitante acontecer nos 2 primeiros anos do mandato, Congresso Nacional vai convocar, não precisa, Poder Eleitoral, Justiça Eleitoral, o TSE vai convocar eleição
para que o povo possa escolher presidente e vice que vão governar o Brasil por pelo menos os 2 últimos anos daquele mandato. Agora, beleza, vamos passar para a segunda situação. Foram eleitos presidente e vice, começaram o trabalho direitinho nos 2 anos e no 3º ano do mandato morreram. Boa noite, João Vitor. No 3º ano do mandato morreram presidente e vice. Concomitantemente, os 2 morreram. E aí, pessoal, já se passaram 2 anos do mandato. Nós estamos aqui caminhando para o fim do mandato. Então não vai haver a necessidade, de acordo com a Constituição Federal, do TSE convocar eleições para que o povo eleja novo presidente e novo vice-presidentes, certo? Boa noite, Júlia. O que vai acontecer? Se a vacância dos cargos de presidente e vice-presidente acontecer nos 2 últimos anos do mandato, aí o Congresso Nacional, Senado e Câmara dos Deputados, vai realizar uma eleição, certo? Dentro de 30 dias depois de aberta a última vaga. Então, quem vai eleger presidente e vice-presidente nesse caso será o Congresso Nacional. Não vai haver convocação popular para a eleição, certo? Espero que tenham entendido. Reprisando, 4 anos de mandato. Se o cargo de presidente e vice vacarem nos 2 primeiros anos, Tribunal Superior Eleitoral convoca nova eleição em 90 dias para que o povo eleja novo presidente e vice. Certo? Porque ainda restam 2 anos. Então deixa prevalecer a vontade do povo. Agora, se a vacância, o presidente e o vice trabalharam o 1º ano, trabalharam o 2º ano e os 2 morreram juntos lá no 3º ano. Estava tendo um evento, explodiu uma bomba e matou o presidente e vice. Então restam só 2 anos para terminar o mandato deles. Isso nem justifica a necessidade de convocar uma nova eleição para que o povo eleja novo presidente e novo vice-presidente. Basta então que o Congresso Nacional, dentro do prazo de 30 dias da vacância da última vaga de presidente ou vice, convoque nova eleição? Não, eles mesmos, em 30 dias, vão eleger, enquanto Congresso Nacional, um novo presidente e um novo vice-presidente da República. Beleza? Espero que tenha ficado entendido. Próximo. Em qualquer, parágrafo 2º do artigo 81. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. Então, quem for eleito, quer pelo povo nos 2 primeiros anos, quer pelo Congresso Nacional nos 2 últimos anos, esses eleitos vão ter direito só de cumprir o restante dos anos que faltavam para aquele presidente e vice-presidente que morreram, certo? Eles não terão direito de, em sendo eleitos, ficarem na legislatura por 4 anos, como um presidente ou um vice que é eleito regularmente. Eles estão eleitos para um mandato tampão. É só para terminar de cumprir o mandato daquele presidente e do vice que morreram. Tá bom? Aí você deve estar se perguntando aí na sua cabeça: professor, mas se morrer só o presidente? Se só o presidente morrer, o vice sucede ele. Professor, e se só o vice-presidente morrer? O partido do presidente indica um vice-presidente para ocupar. Professor, e se morrer presidente e vice? Vai fazer nova eleição? Vai. Enquanto a eleição não for feita, quem que vai substituindo? Presidente da Câmara, ou presidente do Senado, ou presidente do STF. Beleza? Artigo 83. O presidente e o vice-presidente da República não poderão... pulei o 82. O mandato do presidente da República é de 4 anos e terá início em 1º de janeiro do ano seguinte ou da sua eleição. Isso todo mundo já está cansado de saber. Você aprendeu lá na 2ª série do ensino fundamental. Só que não sabia que estava na Constituição, beleza?
Artigo 83. O presidente e o vice-presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Tá bom? Então, presidente e vice não poderão ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sem autorização do Congresso Nacional. Se isso acontecer, eles perdem o cargo, tá bom? É a mesma questão da sua falta à aula. Preciso de um juízo de valor? Não. A mera falta sua, reprovou. A mera ausência do presidente, viajou, ou vice, ficou fora do país por mais de 15 dias, sem autorização do Congresso, perderam o cargo. Poderá, tranquilo, viu, Ayrton? Ele poderá ser reeleito. Sem problema, Douglas, sem problema. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Porque agora nós vamos passar lá para a doutrina, o material que eu mandei para vocês. Se tiverem alguma dúvida, por favor, mandem lá no AVA, tá bom? Que eu farei a leitura lá para sanar as dúvidas. Deixe-me ver quem fez o registro. Se você ainda não registrou a sua frequência lá no AVA, mais uma vez, tem esse trabalhinho, toma um pouquinho do seu tempo, mas faça isso, por favor. Deixa eu ver aqui. Se alguém apresentou alguma dúvida lá no AVA. Quem registrou frequência? Ayrton, João Marcelo, José Carlos, Felipe James, Amanda, Matheus Henrique, Tairine, Elton, Nayara, Márcio, Tainara, Itana, Laila, Cauê, Liviane, Thaís, Douglas, Pedro, Rosana e Júlia e Tatiane. Agora eu peço encarecidamente um favor de vocês. Eu acredito que muitos de vocês, por conta desse ambiente virtual novo, baixaram o aplicativo do Zoom aí, certo? O que eu vou solicitar de vocês? Que abram o Zoom agora. Não abra o Zoom ainda não. Para quem já tem esse aplicativo no celular. Eu vou mandar aqui na nossa live um convite para você ingressar numa sala de reunião agora do Zoom, para a gente fazer um momento de interação rapidinho, tá bom? Enquanto vocês assimilam aí esse pedacinho de conteúdo que eu expliquei, antes da gente ir para a doutrina, eu vou mandar o convite do Zoom aqui e eu solicito o ingresso de vocês lá bem rápido. Vou dar um tempo para você pentear o seu cabelo, tá bom? Tirar o pijama e vou mandar o convite do Zoom aqui. Ana Kelly, eu consigo emitir o relatório só ao final. Eu li lá quem foi lá no fórum e registrou a frequência. Beleza? Eu vou mandar para vocês aqui na live o convite do Zoom, certo? Aqueles que puderem, por favor, acessem a plataforma do Zoom. Vou mandar o convite agora para vocês. A qualidade de imagem no Zoom, a minha pelo menos, não é tão boa porque a minha webcam não é de uma ótima qualidade. Eu procurei outra para comprar no mercado, mas está em falta aqui em Anápolis. E o preço na internet está exorbitante, então eu estou preferindo que chegue para eu poder adquirir. Vamos lá, vou mandar o convite aqui para vocês na nossa live. Deixa eu ver quem está acompanhando. Olha só, vou colocar aí agora. Quem puder, acesse, por favor, tá bom? Rapidinho. É o seu momento aí de tomar uma água e acessar esse convite aí da plataforma Zoom, para quem já baixou esse aplicativo do Zoom. Quem não tiver baixado, continue aqui que você vai poder acompanhar também esse momento nosso. Mas quem puder, por favor, acesse o Zoom. Certo? Para nossa interatividade. Elton foi o primeiro. Ana Kelly, beleza. E aqueles que forem sendo admitidos na sala de conversa, eu vou silenciando o microfone de vocês
para que o som não venha ter reverberação, tá bom? Para que não fique dando eco. Ana Kelly está conectando. Não tem problema não. Lorena, que novidade, você não tem esse aplicativo? Lorena, qual aplicativo que você tem no seu celular? Ela não tem Facebook, não tem Zoom. Lorena, vamos lá, Lorena. Acompanha por aqui, Lorena, não tem nada não. Ana Kelly, ainda não vejo você, Ana Kelly. Também não estou vendo o Elton. Tem um iPhone aqui que solicitou acesso. Quantos aí tiverem o Zoom, por favor, entrem lá pelo aplicativo. E aí, Matheus, de Campo Limpo? Já estou te vendo, Matheus. Eu vou silenciar seu microfone, tá bom? Ana Kelly, não estou te vendo ainda. Tem alguém que está aparecendo só? Elton. Aparece mais, Elton, você está escondido. Ninguém mais vai entrar? Boa noite, Elton. Ana Kelly, estou esperando você. Júlia está entrando. Pessoal, quem tem o aplicativo Zoom, por favor, acesse o aplicativo e tenha um pouquinho de paciência que eu estou organizando a nossa sala de reunião, tá bom? A Júlia está entrando, a Rosana, o Pedro Henrique. Tatiane, vamos lá, quem mais que está aqui na sala, que não adicionou lá ainda? Ayrton, cadê você no Zoom? O Isaac, cadê o Isaac? Cadê o João Vitor? Tem gente que está aparecendo sem imagem. A imagem do Elton está perfeita. A imagem do Matheus de Campo Limpo está excelente. A qualidade está ótima. Eu estou vendo vocês de forma bem nítida. Espera só um pouquinho, tá? Aguardem aí. Não saiam não. Estou voltando. Olha só, para quem quiser, a minha imagem está melhor aqui na plataforma da live do Facebook, tá bom? Eu estou fazendo pela live no Zoom também, para que eu veja vocês e possa interagir com vocês. O Márcio, a filmagem está excelente, beleza? Eu não consigo ver algumas alunas ainda, eu vou cantar uma música para vocês, para a gente aí acalmar os ânimos nesse momento de quarentena, de afastamento social, para ressaltar para vocês o quanto vocês são importantes para mim. Vocês sabem o quanto eu amo essa atividade da docência, e algo que eu mencionei com os alunos do 5º período ontem. Se eu faço isso, eu faço por vocês também. É pelo amor à docência, mas também por consideração e amor a cada um de vocês, tá bom? Recebam com muito carinho essa homenagem e que seja de restabelecimento de forças aí para vocês ao longo dessa jornada de aulas virtuais, certo? Faz tempo eu queria te falar das coisas que trago no peito. Saudade, já não sei se a palavra certa para usar ainda. Lembro do seu jeito, não te trago ouro, porque ele não entra no céu, e nenhuma riqueza deste mundo. Não te trago flores, porque elas correm ao chão. Te trago os meus versos simples,
mas que fiz de coração. Sabe, já faz tempo eu queria te falar das coisas que trago no peito. Saudade, já não sei se a palavra certa para usar ainda. Lembro do seu jeito, não te trago ouro, porque ele não entra no céu e nenhuma riqueza deste mundo. Não te trago flores, porque elas secam e caem ao chão. Te trago os meus versos simples, mas que fiz de coração. Mas que fiz de coração. Mas que fiz de coração. Beleza, pessoal? Fica em homenagem para vocês. Obrigado àqueles que acessaram o Zoom. E agora a gente volta para o nosso ambiente virtual e para a nossa live lá no Facebook para a gente continuar a nossa aula. Beleza? Um abraço aí para todo mundo. Pronto, a Ana Kelly registrou aqui que não podia aparecer. João Carlos e Zé que não tinha. Mas assistiram por aqui, né? Ficou registrado aqui o meu carinho por vocês, tá bom? Não sei se a música ficou boa, se eu desafinei alguma hora. Percebi que eu errei as notas em algum momento, mas é emoção. E Tati, já encerrei, perdão, não tinha visto. Eu não conseguia fazer tudo ao mesmo tempo. Tocar, cantar, coordenar o Zoom aqui na tela do computador e ler as mensagens que estavam aqui. Me perdoa, tá bom? Vamos lá então para o nosso material? Voltando para a nossa aula. Quem chorou aí, para de chorar, tá? Enxugue as lágrimas, Ana Kelly. Hélia, a Hélia já é público cativo aqui, né, Hélia? Assistiu ontem e hoje. Vamos lá então, voltando aí para o nosso material. Poder executivo, beleza? Obrigado, Rosana. Valeu, Campo Limpo. Seguimos aí, firmes, vamos lá? Tópico 1 do nosso material, noção de presidencialismo. O Brasil adota o presidencialismo como sistema de governo. O presidencialismo tem como característica das suas funções executivas concentradas no presidente da República, além da separação rígida das funções do executivo e do legislativo, ao contrário do parlamentarismo. Então, olha só, característica marcante do nosso... Eu estou agradecendo em todos os comentários, viu? Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Vamos lá, para vocês. Vamos lá. O presidencialismo tem como característica das funções executivas concentradas no presidente da República. Então eu pego as funções todas administrativas de gestão e concentro na pessoa do presidente da República, claro que é vinculado aos seus ministros de Estado. E aí nós temos uma separação rígida das funções do executivo e do legislativo. Ao contrário do que acontece no parlamentarismo, certo? Que o parlamento assume algumas funções de gerência lá que no nosso sistema presidencialista compete tão somente ao poder executivo. O presidente da República exerce, portanto, 3 funções. Chefe de Estado, certo? Ele representa o Brasil perante os organismos internacionais. O que mais? Chefe de governo na gestão aqui da União Federal e chefe da administração pública federal, ou seja, ele é o cargo máximo dentro da hierarquia do servidorismo público federal. Beleza? Prosseguindo. Funções do Poder Executivo.
Hoje existem funções típicas e funções atípicas. A gente já falou muito sobre isso e vocês vão ver como é fácil agora assimilar essa parte do conteúdo. No caso do executivo, a função típica é executar e administrar. Já gastei muita saliva falando isso em sala de aula, beleza? A função de governo, de tomada de decisões, é apenas uma parte das funções do executivo, enquanto as demais são de administração, que se divide em atividades de intervenção, lembram das intervenções nos entes públicos estaduais, fomento, olha só, pensar em como fazer a máquina do executivo girar, certo? Eu preciso pensar em receita, eu preciso pensar em despesas, preciso buscar investimentos de países estrangeiros aqui para dentro do nosso país e pensar também na prestação de serviço público. Prosseguindo, por outro lado, há também funções atípicas, sendo a função legislativa quando edita medidas provisórias. Então, pensando, atenção Ana Kelly, atenção Júlia, função típica do executivo, administrar, certo? Aí eu falei para vocês, olha, tomada de decisões é uma subdivisão, certo? E intervenção, fomento e serviço público. Agora, função atípica, aí vamos lá. Quando ele exerce a função atípica de legislar, é quando ele cria medida provisória. E nós falamos sobre medida provisória. Lembra que nós falamos sobre todo o procedimento da medida provisória? Beleza? E depois, quando exerce a função judicial, que seria quando julga os processos administrativos por meio do contencioso administrativo. Atividade esta que não há no Brasil, salvo no caso de direito desportivo. Então, no caso do direito desportivo, tem o quê? Esse contencioso administrativo. É como se tivesse uma corte que vai julgar esse conflito administrativo, certo? Mas nós não temos no Brasil, a não ser no direito desportivo, tá? Vinculado aos esportes. Mas, via de regra, não se adota no Brasil o contencioso administrativo. Beleza? Professor, mas e os processos, os PADs, processo administrativo disciplinar? Esse pode ser realizado dentro da esfera da administração pública e findar lá, se não for comprovado nada. Mas se for comprovado, precisa dar ensejo a uma ação judicial. Beleza? Podemos prosseguir? Investidura. O presidente da República e o vice são eleitos pelo sistema majoritário, ou seja, aquele que obtiver o maior número de votos. Este sistema é dividido em sistema puro e simples, o candidato é eleito pelo maior número de votos, sendo aplicado aos senadores. Lembra que o senador é pelo sistema majoritário, não é pelo sistema proporcional dos nossos deputados. E também esse sistema puro e simples é aplicado aos prefeitos de municípios com até 200 mil eleitores, que é a realidade de onde? Da cidade do nosso representante de sala. Campo Limpo de Goiás não tem mais de 200 mil eleitores. Então o prefeito de lá é eleito pelo sistema puro e simples. Ou seja, elege-se quem? O candidato que tiver o maior número de votos. Agora, sistema majoritário de 2 turnos. É aquele que eu expliquei quando nós fizemos a leitura do texto da Constituição. O candidato é eleito se tiver maioria absoluta dos votos válido. Neste caso, não necessariamente haverá 2 turnos, porque se ele alcançar a maioria absoluta dos votos no primeiro turno, pronto. Mas se não alcançar, eu pego os 2 mais bem votados e levo eles para concorrerem ao segundo turno no último domingo de outubro, no último ano da legislatura. Beleza? E se aplica para quem? Para o cargo de presidente, para o cargo de governador e para o cargo de município com mais de 200 mil eleitores. Então, sistema puro e simples, senador e prefeito para municípios com até 200 mil eleitores. Para o cargo de presidente, governador e para prefeito de município com mais de 200 mil eleitores, eu vou adotar o sistema majoritário de 2 turnos. Beleza?
E aí vem uma informaçãozinha: o presidente é eleito simultaneamente com o vice, certo? Prosseguindo, próxima lauda, segunda lauda. O mandato é de 4 anos, permitida a reeleição para um único período subsequente. Se há um intervalo de 4 anos em que não é presidente nem vice, essa pessoa pode se candidatar novamente à presidência. Ou seja, o que se permite é a reeleição para um único período subsequente, um período de 4 anos coladinho aqui. Fiquei 4 anos, reelegi por mais 4 anos. Agora, se os próximos 4 anos eu não fui presidente nem vice, para a próxima eleição de 4 anos eu posso vir candidato, tá bom? A presidente. Vai ser o quê? Reeleição? Não, eu estou postulando uma nova eleição, tá bom? A reeleição é aquela automaticamente emendada ali ao mandato que você está findando. Eu tive a impressão agora, pessoal, de que eu expliquei muito rápido. Tô certo? O ritmo tá bom? Se tiver bom, manda um ok a alguém aqui, por favor. Tá rápido ou tá beleza? Eu senti que eu expliquei rápido, mas se não foi, manda um ok aí que eu continuo. Beleza, Hélio, obrigado. Vamos lá. São requisitos para o cargo de presidente e vice-presidente da República. Primeiro, brasileiro nato. Quem são os brasileiros natos? Lembrando lá de Constitucional 1 do semestre passado. Obrigado, pessoal, que está falando ok aí. Constitucional 1 é brasileiro nato. Então só pode concorrer ao cargo de presidente da República os brasileiros natos. Quem são? Lembrando da aula de Constitucional 1, vamos ver quem lembra. Considere que isso aqui é o território nacional. Se você nasceu dentro do território nacional, você é brasileiro nato, certo? A não ser que você seja filho de um casal que está aqui no Brasil a serviço da República do Estado deles, do país deles. Certo? Então você é brasileiro nato se nascer aqui dentro do território. Se você é filho de brasileiro que está fora do Brasil, a serviço da República Federativa do Brasil e nasce lá, filho de brasileiro ou brasileira que está a serviço do Brasil lá, você também é considerado brasileiro nato. Ou você, o seu pai e sua mãe estão lá, pai ou mãe, né? Não precisa ser necessariamente os dois. Isso, Hélia. O pai e mãe ou mãe estão lá nos Estados Unidos, você nasce lá e seus pais vão e te registram lá no órgão brasileiro de registro lá nos Estados Unidos. Aí você é considerado brasileiro nato. Ou, depois de nascido nos Estados Unidos, a título de exemplo, você vem ao Brasil e aí pede, depois de atingida a maioridade, a opção pela nacionalidade brasileira. Então, esses são os casos de brasileiros natos que podem concorrer, então, ao cargo de presidente da República. Próximo requisito, gozo dos direitos políticos, é estar em dia, né, para o gozo dos direitos políticos, ter o quê? A autorização para se eleger. Depois, alistamento eleitoral, título eleitoral, filiação partidária, a idade mínima de 35 anos, esse que vos fala aqui já pode, a partir desse ano, concorrer ao cargo de presidente da República e não ser inelegível. O que é um inelegível? É um inalistável, lembra? O militar lá que está constrito. O analfabeto, não ser candidato reeleito a uma terceira reeleição, lembra, consecutiva, e não possuir inelegibilidade por parentesco. Lembram lá? Cônjuge, os parentes, consanguíneo, afim, lembram disso? Supondo que houve o primeiro turno, mas no segundo turno, o segundo candidato mais votado morre ou desistiu, ou ainda surgiu impedimento legal, o caso que eu já expliquei lá do Márcio. Neste caso, deverá ser chamado o terceiro mais votado. Caso 2 candidatos estejam empatados em terceiro lugar, deverá ser chamado para o segundo turno o mais idoso
no caso, o Felipe James, em que pese alegar que ainda não tem 35 anos, eu acho que ele está caminhando para os 50, beleza? Isso é diferente da situação de morte de um candidato já eleito para o cargo de presidente. Se o presidente morre após a eleição, mas antes da diplomação, neste caso, o vice-presidente é considerado eleito. Atenção para isso. O que nós estávamos falando? O exemplo do Felipe James é se morre antes do segundo turno. Agora, presidente e vice foram eleitos, certo? Só que entre a data da eleição e a tomada da posse, o que aconteceu? Antes da posse, não, antes da diplomação, o que aconteceu? Morreu o presidente da República. Aí o vice-presidente é considerado eleito, beleza? Porque houve a vacância daquele que foi eleito para presidente, tá bom? A posse do presidente e do vice é no 1º dia de janeiro, em sessão conjunta do Congresso Nacional. Convoco tanto os deputados federais quanto os senadores, beleza? Eu acho que essa foto, essa pose aqui é uma boa para o print de hoje, para vocês publicarem no Instagram, com @faculdade raiz e @jvmotamarques. Todo mundo que passou pela minha aula vai lembrar que isso aqui é Câmara e isso aqui é Senado. Pose para o print. Deu tempo? Beleza. Depois, se passar 10 dias sem presidente ou vice assumir o cargo, o que acontece? São considerados vagos por salvo motivo de força maior, justificável perante o Congresso Nacional. Tá bom? Vamos lá. Continuando. Tópico 4. Nós estamos na segunda lauda. Nós temos quantas laudas para tratar hoje? 6? 8? 8 laudas. Nós estamos na segunda. Se Deus quiser, eu acho que não vai dar tempo, tá? Porque eu acho que vai ficar muito maçante, certo? E eu vou sugerir uma coisa para vocês. Vamos dar uma pausinha agora, certo? 15 minutinhos aí, uma pausinha rápida, antes da gente começar a tratar sobre impedimento e vacância, beleza? Vamos dar uma pausa de 15 minutos. Agora são 8h10, 8h25 a gente retorna, tá bom? Isso, vai ser a aula mais curta, ele, tá bom? Antes das 9 a gente vai terminar essa live. 15 minutinhos aí, depois no máximo mais meia hora de live e a gente conclui a aula de hoje, tá bom? Certinho? 15 minutos para quem quiser tomar uma água, ir ao banheiro, comer alguma coisa e a gente volta, certo? Passa voando esses 15 minutinhos, beleza? Um abraço, fiquem aqui com esse processo até que eu retorne, tá bom? Até agorinha, pessoal.
De volta, pessoal. Vamos lá, dentro do horário combinado. Continuando nosso material, vamos falar sobre impedimento do presidente da República. Como nós já citamos no texto da Constituição,
O impedimento é uma circunstância temporária, certo? Então, olha só, o que tem no seu material? A Constituição Federal vai dizer que quem substitui o presidente no caso de impedimento ou sucede no caso de vaga é o vice-presidente da República. Isso nós já falamos, certo? Aí vem impedimento, letra A. Impedimentos são afastamentos temporários do nosso presidente. Dispõe a Constituição que o presidente e o vice não podem se ausentar do país por mais de 15 dias, sem autorização do Congresso Nacional, sob pena de perda do cargo. Só é possível sair, então, por mais de 15 dias, se houver a licença do Congresso Nacional. O Supremo Tribunal Federal entende que esta regra é de observância obrigatória pelos Estados-membros, razão pela qual o governador do Estado não pode sair do Estado por mais de 15 dias sem que seja autorizado pela Assembleia Legislativa. Então, aquilo que é aplicado ao presidente, STF também aplicou ao governador. Se presidente e vice vão se ausentar do país por mais de 15 dias, pedem autorização para o Poder Legislativo Federal. Afinal, estamos tratando do presidente. Se o governador do estado vai se ausentar do estado por mais de 15 dias, ele pede autorização para o Poder Legislativo respectivo, que é a Assembleia Legislativa. Então, para quem está com o material aí, esse AL é de Assembleia Legislativa, beleza? Então, olha só, o impedimento é gerado quando se há um afastamento temporário do presidente e do vice. E aí que a gente chama aquela ordem sucessória de presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do STF, beleza? Vacância agora. A vacância é um afastamento definitivo do presidente por morte, tchau, por renúncia, tchau, por perda do cargo, dentre outras situações. Neste caso, em regra, quem assume é o vice. Mas e se o vice não puder? Aí vem a sucessão, está aí na sua folha. Presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do STF. A gente entra agora na lauda 3. Neste caso, há plena autonomia, podendo até mesmo demitir ministros de Estado, beleza? Quem agora ocupa o cargo, olha só, atenção para o seguinte, quando alguém sucede o presidente em caso de impedimento, ele não pode demitir ministros, porque o impedimento é só temporário. Agora, no caso de vacância, morreu, renunciou, perdeu o cargo, o que acontece? Quem entra no lugar do presidente assume a função com todas as prerrogativas. Ou seja, eu exonero e convoco, nomeio os ministros que eu quiser. Afinal, eu não estou aqui num caráter temporário. Eu estou assumindo definitivamente até que venham novas eleições, quer pelo povo em 90 dias ou quer pelo Congresso Nacional em 30 dias. Beleza? Prosseguindo. Cabe atentar que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os substitutos eventuais do presidente da República, a que se refere o artigo 80, caso ostentem a posição de réus criminais perante o STF, ficarão impossibilitados de exercer o ofício de presidente da República. No entanto, mesmo sendo réus, podem continuar na chefia do poder por eles titularizados. Olha só para o exemplo. Presidente do Senado, Renan Calheiros, tornou-se réu em um processo criminal. Logo, ele não poderá assumir a presidência da República na forma do artigo 80 da Constituição. Porém, mesmo sendo réu, ele pode continuar normalmente como presidente do Senado, não precisando ser afastado deste cargo, tá bom? Então o STF decidiu em jurisprudência que quem for suceder o presidente, se estiver sendo processado num processo criminal, ele não pode assumir a função de presidente, certo? Ele pode continuar no cargo dele, de presidente da Câmara, presidente do Senado ou presidente do STF, mas não assumir a presidência da República, certo?
Somente o vice-presidente pode suceder definitivamente o presidente da República. Então, olha só, somente o vice-presidente pode suceder definitivamente o presidente da República. Quando eu falo em sucessão, eu estou falando em impedimento ou vacância. Quando falo em sucessão, eu estou falando em vacância. É porque o presidente morreu, ou renunciou, ou perdeu o cargo. Aí o vice-presidente assume de forma definitiva. Os outros não. Olha só, para os outros eu preciso convocar obrigatoriamente a eleição. Naquele caso de 90 dias ou de 30 dias, a depender de quando fica aberta a última vaga. Olha só, havendo vacância do presidente e do vice, aí que o presidente assume, o presidente da Câmara, e vai, para tanto, convocar as novas eleições, certo? Novas eleições, chamando o povo todo para votar, se essa vacância dos dois cargos for nos 2 primeiros anos do mandato. Ou convoca eleições dentro do Congresso Nacional, se a vacância dos 2 cargos de presidente e vice se derem na segunda parte do mandato, beleza? A nova eleição poderá ocorrer de 2 formas. É o que eu acabei de explicar, tá bom? Que está nos 2 asteriscos aí, não vou explicar de novo. Desce lá para o último parágrafo desse tópico 4. Em qualquer uma dessas hipóteses, o sucessor exercerá o cargo em mandato tampão, pois somente completarão o período de seus antecessores. Também falei desse mandato tampão quando eu expliquei o artigo da Constituição, certo? Isso, Hélia, do artigo 81, exatamente. Tranquilo até aqui? Creio que sim, né? A gente mais reiterou aquilo que eu já tinha explicado lá quando da leitura da lei. Vamos lá. Atribuições do presidente da República. As competências privativas do presidente da República estão no artigo 84 da Constituição Federal. Pessoal, se vocês forem lá no texto da Constituição, é um monte de competência. Professor, eu preciso decorar? Para hoje não, mas para a sua prova, quem sabe? Para a prova da segunda VA, não, porque vai ser uma prova de consulta, você vai poder fazer na sua casa, consultar o Google, certo? Consultar a doutrina, o seu caderno, o material, mas para o concurso, para a sua prova da OAB, por certo você vai ter que decorar, tá bom? Então olha só, em regra, as competências lá do artigo 84 são indelegáveis, salvo nos casos em que o presidente delegá-las aos ministros, ao PGR, Procurador-Geral da República, ou ao Advogado-Geral da União. Quais são as atribuições que ele pode delegar? Dispor, mediante decreto, sobre a organização e função da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Dispor, mediante decreto, sobre extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos. Aposentou todo mundo que preenchia aquele cargo, certo? Não tem mais nunca mais foi lançado um concurso para aquele cargo. Todas as pessoas que exerciam aquele cargo aposentaram. Ele pode ir lá e por decreto extinguir aquele cargo, porque já é um cargo vago. Conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei, certo? Aqueles perdão. Prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. Beleza? Então façam a leitura, não vou tomar o tempo de vocês aqui lendo inciso por inciso do artigo 84 da Constituição, certo? Tenham em mente aí a atenção para o parágrafo único do artigo, que é justamente isso que a Hélia destacou aqui na nossa live. Os incisos 6, 12 e 25, tá bom? É aquilo que ele pode delegar para o PGR, para os ministros e para o Advogado-Geral da União, certo? Voltando para o nosso material, ministros de Estado. Ministros de Estado são auxiliares do presidente da República, sendo escolhidos livremente pelo presidente. Os ministros são demissíveis ad nutum. Olha a expressãozinha que eu sempre ressalto para vocês.
ad nutum, é discricionário, depende tão somente da minha vontade enquanto presidente. Quero te nomear ministro? Quero a Hélia para ministra do Ministério da Defesa Nacional. Quero o Matheus de Campo Limpo para o Ministério da Agricultura. Quero a irmã Melisa para o Ministério da Religião. Não existe, né? Mas eu só brinquei aqui agora. Beleza? Então fica a meu critério nomear os ministros ou não. Seguindo. Os ministros são demissíveis ad nutum sem necessidade de motivação. Tanto quando da nomeação, quanto da exoneração. O presidente não precisa explicar por que ele está exonerando aquela pessoa do cargo de ministro. Beleza? Faça um discurso para a mídia, para justificar para o povo. Estamos vivendo algo parecido, mas não há necessidade de se justificar o ato da exoneração do ministro. Certo? São requisitos para ser ministro de Estado brasileiro nato ou naturalizado. Quem são brasileiros naturalizados? Aquele que, vindo de país de língua portuguesa, está no Brasil há mais de um ano e demonstra idoneidade moral. Lembram lá do Constitucional 1? Ou aquele vindo de país de língua de outra língua que não a portuguesa, esteja no Brasil por 15 anos ininterruptos, sem condenação criminal e que faça o requerimento da nacionalidade brasileira, certo? Esses são os brasileiros naturalizados. Eu estou rindo para o comentário da Elia aqui na live, certo? Próximo critério para ser requisito para ser ministro de Estado. Perdão aí, pessoal. Então, preciso ser brasileiro nato ou naturalizado, salvo no caso do ministro da Defesa. Ministro da Defesa só pode ser brasileiro nato, beleza? Maior de 21 anos, aí eu acho que grande parte de vocês aí já pode concorrer, já pode ser nomeado ministro. Gozo dos direitos políticos, beleza. São atribuições dos ministros de Estado, o que eles fazem? Atenção, Mandetta, o que você tinha que fazer? Exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República. Estava acontecendo isso, pessoal? Vamos lá? Isso quer dizer que o presidente da República vai expedir um ato e será necessária a denominada referenda, que nada mais é do que uma assinatura do ministro do Estado. Caso não haja referenda, há uma discussão doutrinária sobre qual seria essa consequência. Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo são dois doutrinadores constitucionalistas, dizem que a ausência de referenda não interfere na validade ou eficácia do ato do presidente da República. Por quê? Eu sou presidente, esse é o meu ministro Mandetta, eu dou a determinação e como ele é que tem conhecimento técnico, né, na área da saúde, a referenda dele é para comprovar de forma técnica que a decisão por mim, gestor do Poder Executivo, está de acordo com as normas técnicas e o que realmente atende à circunstância atual. Só que a doutrina já se manifestou no seguinte sentido: a aquiescência, que a manifestação do ministro, por água abaixo. O fato dele não dar a referenda, que é a confirmação, não impede a execução do ato do presidente. É muito notório isso aí nesse nosso cenário atual, né? Beleza? Outras atribuições do ministro: expedir instruções para execução das leis, decretos e regulamentos. Máscara, álcool em gel, porque o presidente determinou afastamento lá por alguns diazinhos. Apresentar ao presidente da República relatório anual da sua gestão no ministério, praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe foram outorgadas ou delegadas pelo presidente da República, é dar um relatório. Você é um cargo nomeado, então, preste contas aqui para mim, certo? Os ministros de Estado podem ser responsabilizados pelos seus atos. Esta responsabilização pode se dar
pela prática de crimes comuns ou por crimes de responsabilidade. Infrações, o que são crimes de responsabilidade? Infrações político-administrativa. Crime comum, eu sempre uso os mesmos exemplos: matar alguém, roubar alguém, furtar alguém, estuprar alguém, beleza? A competência para julgar ministro de Estado por crime de responsabilidade dependerá de uma circunstância. Nós já falamos dela quando nós falamos sobre crime de responsabilidade. Lembra da expressão conluio? Olha só, se o crime de responsabilidade for praticado em conexão com o presidente da República, ou seja, o ministro de Estado praticou o crime de responsabilidade compactuado com o presidente, quem vai julgar esse crime de responsabilidade é o Senado Federal. Então vai julgar tanto o presidente da República pela prática desse crime de responsabilidade, quanto o ministro de Estado, porque esse ministro cometeu um crime de responsabilidade vinculado ao presidente da República, certo? Agora, se o crime de responsabilidade do ministro for praticado por ele isoladamente, sem a participação do presidente, quem vai julgar o ministro de Estado é o Supremo Tribunal Federal. Eu entrego o julgamento nas mãos do Poder Judiciário, certo? Ele tem um foro privilegiado, a prerrogativa de função, vai ser julgado pelo STF, tá bom? No caso de crime de responsabilidade praticado pelo ministro de Estado em conexão com o crime praticado pelo presidente da República, para haver a instauração do processo, será necessária autorização por 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados. Para quem quiser anotar, a que nome nós damos isso aí? Que nome que nós damos a isso aí? Juízo de admissibilidade. O que é isso? Estou usando o meu sino aqui como microfone. Pela minha mãe, pela minha sogra e pelo meu filho, eu voto sim. Lembram disso lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados? Então, se o ministro agiu em conluio com o presidente, praticando um crime de responsabilidade, para ele ser processado e julgado pelo Senado, a Câmara dos Deputados, por 2/3, tem que aprovar o processamento desse processo em desfavor do presidente e do ministro de Estado. Beleza? Prometi para vocês que a live de hoje findaria antes das 20h40, das 9 horas. Então eu vou parar por aqui, beleza? E antes de eu encerrar, eu quero saber de vocês se alguém tem dúvida. Se você não tem dúvida, eu agradeço a sua participação na live de hoje. A gente continua a próxima aula, certo? Deste tópico aqui, órgãos consultivos, beleza? E aí a gente se vê no nosso próximo encontro. Tranquilo? Na próxima quarta-feira. Não, perdão, quinta-feira, tá bom? Se você tem dúvida, se você não tem dúvida, mande um joinha aqui, um ok, para eu saber como que tá aí a compreensão do conteúdo. Se você tem dúvida, lance lá no fórum, por gentileza. Um abraço para vocês, muito obrigado aos que ficaram, certo? Bom descanso aí, bom feriado. A quem for viajar hoje ainda, cuidado nas estradas. A recomendação é para ficar em casa. Mas se você, assim como eu, está cansado de ficar em casa, vá para uma roça qualquer. Não tem dúvidas. Lá a Stephanie registrou a presença. Beleza, Stephanie. Boa noite, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de vocês, viu? Vão com Deus. E agora, encerra a nossa live de hoje. Um grande abraço. Até mais.